Cleópatra, a infame rainha do Egito, uma mulher conhecida pelo seu poder lendário de sedução, que não parava por nada, cometendo até assassinatos para chegar aonde queria. A carreira de Cleópatra é muito bem calculada. E em termos de ser calculada, ela tem sangue frio. E revela também um lado negro, às vezes. Todas as fontes falam desse tipo de Cleópatra. Uma mulher que não vai parar por nada até que destrua tudo o que Roma estima. Esta é a lenda da sua vida. Para achar a verdade por baixo dela, é necessário se aprofundar nas camadas para mostrar o que é verdade e o que é só mito. Os pesquisadores evidenciam a vida de Cleópatra com uma série de testes científicos. Eles revelarão como ela mata sua família inteira pelo desejo de poder. E um psiquiatra forense analisa Cleópatra no divã para desvendar seu lado negro, para ver como ela se sai entre outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento, Cleópatra. Cleópatra, a última rainha do Egito e a maior sedutora de todos os tempos. Impulsionada por poder e ambição, a sua vida foi dominada por um coquetel inebriante de sexo e assassinato. Fontes romanas antigas a rotulam como uma oriental arrogante e uma rainha prostituta. Cleópatra é fascinante. Uma vez que é uma das poucas mulheres que governou no mundo antigo, eu quero observar como ela usou o sexo, o poder e o assassinato para alcançar seus objetivos. Para compreender Cleópatra, o psiquiatra David Maló vai examinar seu comportamento e então posicioná-la num gráfico psicológico de mau comportamento para revelar onde ela se encaixa entre outros tiranos da história, como Júlio César, Gengis Khan e Nero. Nada fazia com que Cleópatra desistisse de se manter no poder. Ela envenenou seu irmão de 13 anos numa tentativa de obter o controle total do Egito. Ela mandou matar a sua irmã mais nova no santuário de um templo, escandalizando o mundo antigo. E seduziu um dos maiores homens de Roma, na sua sede por poder. Mas muitas dessas histórias terríveis sobre Cleópatra foram escritas pelos romanos, e eles não gostavam muito dela. Cleópatra é representada nas fontes romanas como a grande sedutora e uma assassina diabólica. Em suas palavras, um monstro fatal. Uma mulher que quer dominar Roma e seduzir os homens para que façam tudo por ela, contra a lei ou a natureza deles. Para saber a verdade sobre a rainha mais famosa do Egito, você precisa começar pela sua infância. Ela é a filha do faraó Ptolomeu XII, bem educada e preparada para o poder desde o nascimento. Estando há 300 anos no poder, sua família, os Ptolomeus, transformaram o Egito em uma potência cultural e econômica. Mas isso tem um preço. Há um lado negro dos Ptolomeus também. Assassinatos em família e incesto foram uma realidade por todo o seu reinado. E agora não é diferente. Cleópatra tem 2 irmãos mais novos e 2 irmãs. Eles disputam com unhas e dentes o poder e o controle. De vez em quando, alguém leva a pior. Em 58 a.C., o pai de Cleópatra é forçado a fugir do Egito para Roma. Depois de uma rebelião iniciada por sua própria filha, a meia-irmã de Cleópatra, ele levou Cleópatra, uma menina de apenas 11 anos, para Roma. Cumprindo com uma tradição de família, logo na sequência, a irmã de Cleópatra mata o seu marido estrangulado. Mata a sua mãe e assume o trono do Egito. Mas ela não é a única cruel entre os Ptolomeus. Logo será a hora da revanche. O pai de Cleópatra retorna ao Egito, mas desta vez com o exército de Roma para recuperar o seu poder. E uma das primeiras coisas que ele faz é executar sua própria filha que havia iniciado a rebelião contra ele. Cleópatra cresce em meio a essa novela de carnificina familiar. Cleópatra, ainda em tenra idade, já vivenciou um quadro bem claro de como era a política familiar. Ou você mata os seus parentes, ou correrá o risco de ser morto. O fato de ela ter testemunhado o assassinato da sua própria irmã
Teve um profundo efeito psicológico sobre ela. Ela aprendeu que a vida não é nada. Aprendeu que se deve obter poder a todo custo, mesmo que isso signifique matar seus próprios parentes. Essa lição ela guardou. E aprendeu mais uma. Se você quiser ter sucesso, precisará de amigos poderosos. Cleópatra testemunha em primeira mão o poder militar de Roma e vê do que ele é capaz quando está do seu lado. Isso causa um impacto profundo nela. Ela jamais se esquecerá disso pelo resto da vida. Em 51 a.C., o pai de Cleópatra morre. Como homem mais velho, o jovem irmão de Cleópatra é coroado. E seguindo uma antiga tradição egípcia, Cleópatra se torna a sua vice-governante. Ela tem 18, ele tem apenas 10. Essa mesma tradição antiga exige que eles se casem, um com o outro. Segundo a tradição de Ptolomeu, os irmãos devem se casar para manter a sua posição no trono. E esta é uma tradição faraônica bem antiga. Mas para nós, isso é perverso, é revoltante, simplesmente se trata de incesto. Não é um casamento aprovado no céu. Seguindo a tradição, os Ptolomeus logo saem se matando de novo. Dentro de 2 anos, a relação entra em colapso total. O irmão marido de Cleópatra arma um golpe. E Cleópatra é mandada para o exílio. Não havia como Cleópatra desistir do Egito ou renunciar ao trono. Ela, com certeza, teve que fugir. Mas é uma pessoa ambiciosa e o trono é dela por direito. Então, no exílio, ela vai procurar qualquer chance de voltar para o Egito. Para fazer isso, ela precisará de uma ajuda poderosa. E as suas experiências na infância com o pai lhe ensinaram onde achá-las. Embora as ricas colheitas e o porto estratégico em Alexandria torne o Egito um país muito rico, ele é cercado por todos os lados pelo poder de Roma, o império que domina o mundo antigo. Se Cleópatra puder negociar interesses romanos no Egito, o país é dela. E Roma recentemente ganhou um novo governante, Júlio César. Ele se tornou o aliado perfeito para Cleópatra. Eu acho que ela viu em Júlio César um aliado para restabelecê-la ao poder, como anteriormente as forças romanas devolveram o poder ao seu pai usando recursos romanos. Ela poderá fazer uso da lição aprendida com o pai para explorar a força de Roma e conseguir o que ela quer? César chegou às margens do Egito no dia 2 de outubro em 48 a.C. Agora ele era o homem mais poderoso do Império Romano. As experiências de Cleópatra com seu pai lhe ensinaram uma coisa, que você precisa ter Roma ao seu lado se quiser tomar o trono do Egito. E foi isso que Cleópatra fez. Aproveitou uma chance única de fazer com que Júlio César ficasse ao seu lado para possuir o trono do Egito. A única chance de Cleópatra voltar ao Egito é com o apoio de Júlio César e o poder de fogo do exército romano. O que uma rainha exilada com poucos aliados pode fazer para ganhar o apoio do homem mais poderoso do mundo antigo e garantir o seu lugar como a rainha do Egito? A resposta é: o que for preciso. Júlio César, o novo governante de Roma, chega ao Egito e se encontra no meio de uma briga de família. Cleópatra e seu irmão marido estão lutando pelo domínio do trono egípcio. Cleópatra foi exilada para o sul do Egito, longe da capital Alexandria. Ela decide que se convencer César e fizer uma aliança militar e política com ele, conseguirá arrancar o poder do seu irmão e tornar-se a única governante. Ela retorna secretamente para Alexandria para se encontrar com César. Mas, expulsa do poder, Cleópatra tem apenas uma moeda para negociar: ela mesma. Isso a deixa com apenas um caminho até o poder: sexo. A história diz que Cleópatra pagou um de seus servos para enrolá-lo num tapete, colocá-la num barco que atravessasse o rio até Alexandria e carregá-la até o quarto de César. Então lá, quando o tapete fosse desenrolado, Cleópatra literalmente se revelaria a César. Foi assim que Cleópatra e César se encontraram pela primeira vez no Egito. É um dos primeiros encontros mais memoráveis da história. As fontes romanas escrevem como uma chegada romântica de Cleópatra. Mas seria mesmo só uma estratégia para namorar o homem mais poderoso do mundo? Será que isso aconteceu assim mesmo? O paramédico Fred Galvão usará uma modelo para analisar esta história.
Ele suspeita que as condições do tapete estejam bem longe de algum romantismo. Vamos usar um termômetro para medir a temperatura dentro do tapete e ver como isso a afeta fisiologicamente. A aventura do tapete de Cleópatra aconteceu em outubro de 48 a.C. A temperatura média nessa época era de 20 graus e estima-se que seus servos a carregaram por uma distância de 800 metros até o quarto de César. Tudo bem assim? Fred vai recriar esta viagem a uma temperatura compatível. Depois de 3 minutos, a temperatura dentro do tapete já aumenta rapidamente. Estamos com uma leitura de temperatura de 33 graus Celsius. E acho que vai continuar a subir se ela ficar aí dentro. E o calor corporal vai aumentar com esse dia quente. Ele está preocupado com os efeitos da acumulação de calor na saúde da modelo. Isolada pelo tapete, um aumento na temperatura corporal de poucos graus já pode tornar-se algo perigoso. Agora o corpo vai começar a querer se refrescar, especialmente por estar envolto nesse tapete e não conseguir de fato usar o ar ao seu redor para se resfriar, do jeito que acontece normalmente. Depois de 20 minutos de teste, estamos agora com 36 graus Celsius. Logo, logo isso vai ficar bem sufocante. Conforme Fred suspeita, a temperatura se aproxima rapidamente a níveis perigosos. Está ficando quente demais. Está ficando cada vez mais difícil de respirar. E parece que estou cada vez mais sufocada. A temperatura dela já subiu para 37 graus. Então, nesse momento, eu me sentiria mais confortável se finalizasse essa experiência. Ai, meu Deus. O teste mostrou que Cleópatra poderia ter ficado dentro do tapete para chegar ao quarto de César. Mas seria uma experiência bem desagradável. Ela não faria tudo isso por romance. A história do tapete é só uma parte de uma aposta tudo ou nada pelo poder. A história de Cleópatra se revelar no tapete não é só um encontro romântico entre dois amantes. Pense na posição de Cleópatra. Se ela for descoberta pelo seu irmão Ptolomeu, morrerá. Se ela não conseguir que César fique ao seu lado, ela morrerá. Ela só tem uma chance de pôr César ao seu lado e de fazê-lo levá-la ao trono do Egito. Ela está se entregando como uma arma. Ela sabe que César gosta de mulheres e mesmo que ele esteja amando alguém nos seus 50 anos, ela é uma garota no auge da juventude e fará o seu melhor para ficar com César. Para Cleópatra, é sexo ou morte. Para seduzir César, Cleópatra não se importa com nenhum obstáculo. A egiptóloga Gayle Gibson acredita que ela pode ter usado também mensagens subliminares sexuais para conseguir o seu homem. Os gregos e os romanos, que muitas vezes tinham olhos claros, usavam algo chamado atropina. Vem da beladona e ela deixa as pupilas bem grandes e negras. A dilatação é um sinal de desejo. Isso faz com que a pessoa que está olhando se sinta desejada por você. E se isso não bastasse para César, outros cosméticos também poderiam simular uma atração sexual. Esse gloss da Cleópatra, na época, deve ter sido feito com gordura, tanto o ocre quanto o vinho. Os lábios são muito importantes para uma mulher porque realçam o visual, mas para Cleópatra são mais importantes ainda. Os seus lábios têm que ser volumosos, carnudos e exuberantes. Afinal de contas, no orgasmo, os lábios de uma mulher se dilatam e ela quer parecer sempre sexy e orgástica. Segundo a lenda, Cleópatra tem uma beleza extrema. Então, seduzir César, um mulherengo famoso, devia ter sido fácil. Mas no Museu Arqueológico de Nicópolis, na Grécia, moedas raras cunhadas no reinado de Cleópatra revelam algo inesperado. Uma das coisas fundamentais sobre as moedas como essa é que elas são instrumentos de propaganda, são como fotos das pessoas que elas retratam, porque circulam por todo o território romano. No mundo antigo, as moedas são tradicionalmente os retratos mais preciosos dos governantes. E essas moedas revelam uma surpresa. Esta é uma moeda da Cleópatra e ela é bem realista, como era na época. E dá para perceber que, apesar de, em teoria, ela ter uma beleza lendária, ela, na verdade, parece bem feia. E isso recebe apoio do escritor romano Plutarco, que menciona especificamente que ela não é de uma beleza incrível.
As imagens no computador agora permitem que o rosto de Cleópatra seja reconstruído. Quando ela e César iniciaram o caso caloroso, deve ter sido com uma aparência assim, mais ou menos. Então, se ela não pegou César com a sua aparência, como ela realizou uma das maiores seduções da história? Não é porque você não é bonito que você não seja bom na cama. E sabemos por fontes antigas que seu charme era sua personalidade, sua capacidade de comunicação em vários idiomas simultaneamente. Esse era seu charme. Quando entrava numa sala com pessoas falando e ela abria a boca, todos paravam, viravam para olhar para ela. Então foi sua personalidade magnética, seu grande intelecto e sua capacidade de usar as características físicas, tudo contribuiu para torná-la uma pessoa extraordinária. Esta é uma história de sedução, não de amor. Para César, Cleópatra representa a governante legítima que irá apoiar seus interesses no Egito. Para Cleópatra, César é sua rota para ganhar o trono, e ela usa tudo à sua disposição para isso. O que realmente me interessa é o fato dela se ver igual ao homem mais poderoso da Terra. Cleópatra fica muito à vontade usando sua sexualidade para obter e manter o poder. Agora, vivendo com César em Alexandria, Cleópatra pode acertar as contas com seu irmão-marido. Dada a sua história familiar, não vai ser nada bom. Ptolomeu fica enfurecido ao descobrir Cleópatra com César. Por 3 meses, ele e sua irmã Arsínoe o cercam dentro das muralhas. Mas cercar César é uma jogada errada do garoto rei. No começo de 48 a.C., na Batalha do Nilo, as legiões romanas superam as forças de Ptolomeu. Milhares fogem e Ptolomeu XIII se afoga tentando escapar de César. O peso de sua armadura de ouro arrasta-o para baixo. Com o irmão morto, Arsínoe é exilada para Éfeso, na Turquia moderna. César ganha a guerra e Cleópatra o Egito. Eles embarcam em uma viagem de vitória pelo Nilo. Eles têm muita diferença de idade. Ela tem 18 e ele 52. O estado da relação entre Cleópatra e César não é claro. Por um lado, depois de seu cruzeiro pelo Nilo, Cleópatra acompanha César de volta a Roma. Ele a instala em uma casa e faz uma estátua dela na cidade. Ainda por outro lado, César também tem sua esposa em Roma. Metade de Roma não gosta de Cleópatra e Cícero, o orador, diz: todo o mal vem de Alexandria. E até César nunca mencionou seu relacionamento em seus relatos oficiais da guerra em Alexandria. O relacionamento, então, nunca é oficial. Cleópatra, apesar de amante, é deixada de lado. Qualquer outra amante pode aceitar não aparecer, mas não Cleópatra, a rainha do drama. 9 meses após o primeiro encontro com César, ela dá à luz a um filho. E não hesita em dizer a todos quem é o pai. César nunca reconheceu oficialmente a paternidade da criança. Cleópatra, então, resolve fazer isso em nome dele. O nome da criança é Ptolomeu XV, Filopaton, Filomurto, César. E seu apelido se torna Cesário, Pequeno César. Com isso, Cleópatra acaba fixando sua posição e seu poder no Egito. Ela tem um filho, que em teoria é filho do homem mais poderoso do mundo romano. O malévolo irmão-marido de Cleópatra está morto e enterrado. Uma de suas irmãs também. Ela tem Júlio César em sua cama e o pequeno César no colo. Depois de toda a sua sedução, assassinato e manobra, tudo parece ir bem para Cleópatra. Mas os políticos romanos violentos estão prestes a acabar com seu mundo perfeito. 15 de março de 44 a.C., Júlio César é assassinado. O mundo perfeito de Cleópatra desaba ao seu redor.
Deve ter sido bem difícil sair da crista de uma onda enorme que, em teoria, jamais se quebraria, para encontrar, de repente, as notícias de que o homem em quem você guardou toda a sua esperança, o seu aliado na vida, foi extirpado porque César foi assassinado. Tenho certeza de que Cleópatra ficou devastada, mas ela agiu rápido. E essa ação foi tipicamente brutal. Com a morte de César, a coroa do Egito corre o risco de ter outros pretendentes. Seu rival mais próximo é o último irmão restante, Ptolomeu XIV, de 13 anos. Ele nunca pareceu uma ameaça a ela, mas não muito depois da morte de César, ele misteriosamente desaparece dos registros históricos. Seu irmão mais velho, Ptolomeu XIV, desaparece de todos os registros. Eles não dão pistas para nós do que aconteceu com ele, mas se nos voltarmos às fontes romanas, um historiador chamado Joséfos nos diz que Cleópatra pode ter tido uma mão em seu assassinato. E o que Joséfos também indica é que ela pode tê-lo envenenado. Também parece que combina com o padrão emergente da atração de Cleópatra por envenenar pessoas. Ela testou sua prática em prisioneiros para saber qual era o modo mais rápido e eficaz e, mais tarde, em seus próprios servos. Mais drama. Cleópatra poderia mesmo ter envenenado seu irmão? Ela tinha um motivo. Ela devia ter a oportunidade, mas ela tinha os meios. Só um toxicologista pode responder isso. Cleópatra tinha muitos venenos disponíveis. Ela tinha todos os botânicos, além de alguns dos metais famosos, como arsênico. Então não há dúvida de que ela teria acesso fácil. A primeira possibilidade é rododendro, uma toxina potente que florescia na época de Cleópatra. Mas o Dr. Erickson a deixa de fora. Seria preciso uma grande quantidade do rododendro para se fazer algo diabólico ou matar alguém. Muito mais provável é o extrato da planta meimendro. Meimendro é uma planta muito interessante. Cleópatra teria acesso a ela porque a maquiagem e os cosméticos eram muito importantes para ela. Faziam parte de sua realeza, sua beleza. E muitos cosméticos tinham venenos, mas era uma quantidade pequena que de fato não causava envenenamento total do corpo. Se o meimendro entra no sistema, você começa a ficar muito agitado. Então seu coração começa a acelerar com uma taxa de batida rápida. Então você tem um ataque e uma convulsão. E se for uma dose grande o bastante, ele pode matar. Não é de fato um bom modo de matar alguém rápido. Então a morte por meimendro é lenta, longe do ideal se você quer se livrar rápido de alguém. Sobrou o acônitum, um extrato da flor altamente tóxica, capuz de monge. Uma pequena quantidade dessa planta pode ser letal. Os efeitos do acônitum no corpo são bem demonstráveis e devastadores. Os sintomas de intoxicação por acônitum são vômitos e diarreia. E o veneno tem um efeito letal, causando violenta insuficiência respiratória do coração e dos órgãos. Muito difícil detectar. Você pode colocá-lo na bebida, pode colocá-lo na comida. É amplamente acessível. Ela era muito popular na época de Cleópatra. Parece ser isso, embora não exista nada dizendo exatamente o que Cleópatra usou no irmão dela. Mas isso teria sido uma escolha perfeita. Os antigos se referem ao acônitum como o rei de todos os venenos. Que melhor escolha para Cleópatra que o rei de todos os venenos? Seria fácil para Cleópatra misturar um pouco de acônitum para seu irmão. E é o tipo de coisa que ela faria. Ela era uma mulher politicamente ambiciosa. Esse era o lado negro da sua personalidade. Sua grande preocupação era sua própria sobrevivência política. E seu irmão era então dispensável. O perfil psicológico de Cleópatra não está nada bom. Para Cleópatra, matar um parente próximo da família, ou seja, seu irmão, é a prova clara de comportamento psicopata, matando sem culpa ou remorso. Cleópatra pode ter se livrado de seu irmão, mas sem César, ela ainda é vulnerável. Para manter seu lugar como rainha, ela precisa de uma nova aliança. Sexo e sedução funcionaram para ela antes. Por que mudar a fórmula vencedora? Ela se aproxima de Marco Antônio, de 42 anos, que foi um dos principais generais de César. O Império Romano está agora dividido entre o Ocidente e o Oriente.
E Marco Antônio controla todo o Império do Oriente. Cleópatra, a arma de sexo, conseguiu um novo alvo. Ela quer manter uma relação forte com o imperador romano para garantir seu lugar no trono. Ela fará de tudo para impressionar Marco Antônio. Cleópatra faz tudo o que pode para estender sua regra de 10 anos como rainha do Egito. É hora do show no Nilo. Seu primeiro encontro é lendário. Ela tem cerca de 28 anos de idade e está no auge da sua vida. Cidade do Nilo. Cleópatra cria um grande espetáculo. Ela chega em um barco, o leme é de ouro, os remos são de prata, tem perfume no ar. Ela está vestida como Afrodite. Quando eles se encontram, voam faíscas. É o início de um caso lendário, alimentado a uma alta combinação de sexo e poder. Com Cleópatra e Marco Antônio, tudo é além. Cleópatra e Marco Antônio competem muito um com o outro, sempre tentando ganhar um do outro. E a história conta que uma vez Cleópatra se vangloriou para Marco Antônio: eu posso gastar 10 milhões de sestércios em um jantar. É como 100 milhões de dólares, pois Cleópatra possui 2 grandes pérolas. Ela pega uma pérola e a coloca em um copo de vinagre que a dissolve, e ela a bebe. Ela acaba de consumir 100 milhões de dólares em um copo. A dissolução de uma pérola em vinagre é uma das grandes lendas da vida de Cleópatra, usada pelos romanos para ilustrar como ela é decadente. Mas podemos confiar nos escritores romanos? Agora nós estamos fazendo uma recriação do que achamos que pode ter acontecido. Vamos ver se a pérola de fato se dissolve em vinagre. E agora vamos pegar esta pérola cultivada e esse é o grande momento. E lá vai. Percebe-se que existe uma reação acontecendo no fundo e na superfície da pérola, muito lentamente. O dióxido de carbono está sendo gerado. E quando a bolha cresce bastante, vemos uma bolha solitária indo até o topo. A superfície dela está sendo corroída bem devagar enquanto se dissolve e reage com o ácido acético. E as bolhas de dióxido de carbono vêm à superfície. Funciona, mas a dissolução da pérola é um processo dolorosamente lento. Então, isso nos leva a nada além de duvidar desse conceito de poder dissolver uma pérola e ser capaz de bebê-la como se fosse uma solução neutra. É lento demais para combinar com a história de um truque decadente durante um jantar. Parece que os escritores romanos estão sendo levados pelo desejo de demonizar Cleópatra. Mas não há dúvida, Cleópatra é uma sedutora. Sua vida é extremamente excessiva. Mas essa história diz mais dos autores romanos e suas tentativas de escrever uma anedota envolvente do que sobre contar a verdade. Mas uma coisa eles acertam. É que Cleópatra e Marco Antônio iniciam um caso passional. Uma relação construída sobre uma mistura inebriante de poder e sexo que irá destruir os dois. Cidade do Nilo. Cleópatra e Marco Antônio é o casal poderoso do mundo antigo. E isso combina muito bem com Cleópatra. Cleópatra é a mulher do drama. Ela não faz nada em pequena escala. É exatamente a mesma coisa que ela fez com César quando saiu do tapete. Ter a arrogância para ganhar a atenção do homem que ela precisava puxar para o lado dela. Marco Antônio se torna o grande amor da vida de Cleópatra. Ocorre essa união incrivelmente carnal entre os dois. Se você falar da maior história de amor da história, só pode ser a intimidade entre Cleópatra e Marco Antônio. A eletricidade é inacreditável. Mas essa relação é mais do que apenas sexo. Cleópatra e Marco Antônio agora controlam territórios no Oriente que se estendem da Armênia até a Líbia. Eu caracterizaria a relação de Cleópatra e Marco Antônio como o desejo por poder. E a energia na cama transborda para a arena política. A combinação das províncias orientais de Marco Antônio e do Egito de Cleópatra cria uma vasta base de poder. Mas Cleópatra garante que o Egito é só dela. A parede traseira do templo de Dendera é um outdoor gigante, proclamando ao povo egípcio que Cleópatra é a única governante de seu mundo. E sabemos isso
porque, de acordo com a convenção egípcia, a figura mais importante é a que está mais à esquerda quando o espectador olha o muro. Aqui, em uma escala colossal, temos Cleópatra ocupando essa posição mais à esquerda, sozinha. Esse muro do templo é um outdoor de 40 metros, deixando os egípcios saberem quem está no comando. Essa imagem idealizada de Cleópatra não apenas a retrata como irrealisticamente bonita, mas também mostra que ela tem o apoio divino da deusa Ísis. Ísis, no primeiro século, é a deusa universal. Ela garante harmonia cósmica e dominação universal. Cleópatra é sua regente na Terra. Assim, Ísis transmite a Cleópatra soberania universal sobre o mundo mortal que Cleópatra governa. E as duas agem juntas, a rainha do céu e a rainha da terra. Do mundo incerto e brutal de sua infância, Cleópatra criou uma base potente e estável de onde ela governa o Egito. E isto foi conseguido pela eliminação sistemática de seus irmãos. Só uma permanece viva. Sua irmã mais nova, Arsínoe. Cleópatra e Arsínoe eram irmãs, mas também eram perigosas rivais ao trono do Egito. Durante suas vidas, elas competiram uma com a outra pelo poder, o desejo de ser a faraó do Egito. Enquanto Arsínoe viver, a posição de Cleópatra nunca será segura. Isso só pode acabar de um modo. 41 a.C., Éfeso, Turquia. Arsínoe vive no exílio em um local religioso que garante a sua proteção por longa tradição. Cleópatra não pode tocá-la. Mas o seu amante pode. Então Cleópatra exige uma prova de amor de Marco Antônio. Assassinato. A proteção de um local religioso não significa nada para ela. Foi aqui, nas escadas do templo de Ártemis, em Éfeso, que Marco Antônio, o amante de Cleópatra, veio assassinar Arsínoe, a própria irmã de Cleópatra, sob as ordens dela mesma. Em um crime que escandalizou toda a Roma. E há novas evidências que provam a história que a irmã de Cleópatra realmente morreu aqui. Arqueólogos acreditam ter encontrado o túmulo de Arsínoe. Este túmulo data da época certa, contém o corpo de uma mulher nobre e está decorado com motivos egípcios. Havia apenas um egípcio do alto escalão em Éfeso, na época que o corpo foi colocado nessa tumba. Ao assassinar Arsínoe, Cleópatra derrotou sua rival final para o trono. Ela agora é a única governante. Ela ganhou o jogo de sobrevivência na dinastia ptolomaica. E com Marco Antônio ao seu lado, seu futuro agora parecia seguro. Cleópatra vai um pouco mais além de um comportamento criminoso. Quando o irmão de Cleópatra é assassinado, talvez seja só um ato político. Mas com o assassinato de outro parente próximo da família, sua irmã, eu, como psiquiatra, vejo um padrão de comportamento totalmente psicopata. Mas em Roma, Otávio, líder do Império Ocidental, está descontente com Cleópatra e Marco Antônio. Otávio diz que Marco Antônio está escravizado pela rainha do mal. Ele cometeu um crime imperdoável para o orgulho romano. A guerra é inevitável. O historiador Mike Bege veio para Ácio, na Grécia, cena da batalha naval decisiva nesse conflito. Otávio vendeu o conflito para o público romano como uma guerra entre Roma e uma perigosa ameaça estrangeira. Cleópatra. É aqui que Otávio consolida a reputação de Cleópatra como a rainha prostituta para validar sua guerra. Quanto mais ela for, mais justificável será sua guerra. É a desculpa perfeita para Otávio esmagar Cleópatra e Antônio e assumir o controle total. A guerra se inicia em 31 a.C. e Marco Antônio começou mal logo de cara. Houve um movimento surpresa de Otávio aqui na Baía de Ácio. Ácio está na costa ocidental da Grécia, no centro de dois mundos. A oeste e leste é Roma. Ao sul, o Egito.
Quem ganhar aqui, une os dois. Houve um impasse por semanas, e aí Antônio finalmente rompe o impasse e segue com seus navios de guerra para a batalha. E seus navios de guerra são muito maiores e mais pesados que os de Otávio. Então a frota de Otávio volta ao mar aberto, onde consegue obter vantagens nas manobras e na velocidade. Otávio saiu na frente e leva o evento para casa. A situação em Ácio agora está desesperadora para Cleópatra e Marco Antônio. Cercados e em menor número, eles não podem vencer. No calor da batalha, Cleópatra decide salvar sua própria pele. A história diz que, conforme a batalha se desenrola, Cleópatra toma a dianteira, levanta suas velas e foge o mais rápido possível para o Egito. E Antônio, o amante desesperado, vai correndo atrás dela, deixando a maior parte de sua marinha em apuros. Não é um dos momentos mais elegantes de Cleópatra. A batalha de Ácio se voltou contra ela. Ela abandona Marco Antônio. A sua autopreservação ganha de qualquer lealdade pelo seu amante. Perder Batalha de Ácio é um desastre. É o começo do fim para Cleópatra. Otávio constrói um templo enorme com vista para a Baía para comemorar o seu sucesso. Ele sabe que Ácio é um ponto decisivo e que ele está prestes a conseguir o controle de todo o império. Agora ele só tem que arrumar a bagunça e o prêmio é seu. A partir de agora, Cleópatra e Antônio estão fugindo para se salvar. Eu sinto muito por Cleópatra, porque ela nunca se sentiu capaz de administrar como mulher. Ela sempre pensou que precisasse se unir ao próximo manda-chuva romano para continuar. E, é claro, no final, se ligou ao homem errado e estava condenada a cair com ele. Cleópatra e Antônio fogem para o Egito e se escondem por detrás dos muros da cidade de Alexandria. É só uma questão de tempo até que Otávio os capture. Por volta de 30 a.C., Otávio chega aos portões de Alexandria. Marco Antônio comete suicídio, morrendo nos braços de Cleópatra. Dizem que ela chorou como uma mulher que perde a coisa mais importante de sua vida. Agora, pode ser que Otávio arraste Cleópatra de novo até Roma, presa por correntes pelas ruas e publicamente a execute. Esse é o jeito de prender figurões em Roma e não há nenhuma razão para achar que com ela seria diferente. Cleópatra está sem opções. É hora do movimento final. Cleópatra sobreviveu 20 anos governando o Egito. Mas aos 39 anos, a sua sorte chega ao final. Otávio entra em Alexandria e faz dela prisioneira. Para uma mulher acostumada a ser dona de seu próprio destino, só lhe restou uma coisa a decidir: como irá morrer. De acordo com os escritores romanos, ela morreu como viveu, com um enorme gesto dramático. Dizem que se matou com a mordida de uma cobra venenosa. Uma faca seria fácil demais. Mas isso é mesmo verdade ou é só outra história absurda, como a dissolução da pérola? O perito em répteis vai investigar a história da morte de Cleópatra. Será que Cleópatra poderia transformar uma cobra numa arma? Ou isso é James Bond demais? No norte da África, duas grandes serpentes mortíferas são acessíveis a ela: a víbora e a cobra egípcia. Primeiro, a víbora africana. As víboras são predadores de emboscada. Elas dão o bote com muita agilidade. As víboras africanas têm um veneno muito tóxico que rompe os tecidos e causa necrose na pele. É como apodrecer os tecidos. Elas destroem totalmente os seus órgãos vitais. O sangue não coagula e você pode morrer de hemorragia no cérebro. Morrer por uma víbora é lento e doloroso. Não é o ideal. E a cobra egípcia seria uma alternativa melhor? A cobra egípcia possui veneno nas suas glândulas, que são ligadas às presas inoculadoras atrás dos olhos. Ela armazena cerca de 300 miligramas de veneno. E o LD50, ou a dose letal mediana, para um humano é de 10 a 15. Então essa cobra consegue matar umas 30 pessoas.
Quando essa cobra pica uma pessoa, ela injeta um veneno neurotóxico que ataca o sistema nervoso. Sabemos de pessoas que morreram da cobra egípcia minutos depois de terem sido picadas. Se Cleópatra quer morrer por picada de cobra, essa é uma alternativa atraente. Mas ela ainda precisa ser mordida. E isso não é tão fácil quanto parece. Cobras só atacam se forem provocadas. Vamos usar esse membro artificial para tocar a cobra a fim de irritá-la um pouco e ver se é fácil levar uma mordida dela. Você precisa agitá-la bastante, ou então precisa pegá-la com força. Eu coloquei um pouco mais de pressão agora e dá para perceber que ela se encurvou como uma cobra normalmente faz. Dá para ver agora que a cobra atacou e está tentando injetar o veneno. Se você olhar de perto, dá para ver que a cobra perdeu um dente no processo. E também dá para ver que tem algum veneno ali na mão. E tem veneno bastante para matar algumas pessoas naquele dedo ali. Tentar provocar uma cobra para ser mordida pode não ser o fim mais digno. Mas se ela estiver determinado bastante para morrer assim, pode ter funcionado. Cleópatra sabe que irá morrer. Ela escolhe uma morte dramática por mordida de cobra. Para mim, como psiquiatra, isso mostra que a teatralidade é o aspecto central da sua personalidade. Cleópatra se manteve no controle do Egito por 2 décadas. Ela chegou ao poder à custa da morte súbita e horrível de seus irmãos. E permaneceu lá usando uma cruel habilidade política e a sua super-arma, sexo, para continuar liderando. Ela foi brilhante, inteligente e muito perigosa. Onde esse comportamento põe Cleópatra na escala dos tiranos psicopatas. Muito do seu comportamento é obstinado, como o de Júlio César e de Gengis Khan. Mas há um lado sombrio. Cleópatra demonstra um comportamento psicopata bem significativo. Ela mata o irmão e ordena a morte da irmã para permanecer no poder. Com esse comportamento, ela chega perto dos matadores mais sanguinários como Calígula e Átila, o Huno. Mas isso é apenas uma parte do seu perfil. Ela adora ser o centro das atenções e permanecer lá, se colocando em grandiosos espetáculos, como surgir para César desenrolada em um tapete, a esplêndida sedução de Marco Antônio e até sua morte por mordida de cobra. Com esse comportamento, Cleópatra exibe sinais de transtorno de personalidade histriônica, uma profunda necessidade psicológica de ser admirada por muitos espectadores. Os resultados de Cleópatra são bem altos na escala de personalidade histriônica. A sua teatralidade, os figurinos como de uma deusa, o cruzeiro pelo Nilo. Ela acabou chegando a César enrolada num tapete. A morte por uma mordida de cobra bem dramática. Tudo isso mostra esse aspecto de sua personalidade. Então, quem é que na história tem um perfil de personalidade semelhante? Cleópatra me lembra a Catarina a Grande, a governante da Rússia. Elas são mulheres participando de um mundo masculino. Ambas são charmosas e inteligentes. Elas são bem espetaculosas. E, quando é necessário, ambas têm um coração frio e impiedoso. Esse traço de personalidade garantiu a Cleópatra uma das maiores sobrevivências na história. Seus métodos podem ter sido horríveis, mas funcionaram. O que ela não podia saber é que estava condenada a ser a última rainha egípcia. Após sua morte, Roma invade. O Egito se torna apenas uma província do Império. Aquele Egito que Cleópatra lutou para controlar, uma civilização de milhares de anos, tinha acabado para sempre.